Olá, meu amor, tudo bem com você? Olha, hoje eu vim falar de um assunto bem interessante sobre relacionamento. Por que tantos casamentos se acabam? Por que as pessoas ficam sem entender o seu próprio relacionamento e acha que passa por alguns sofrimentos na vida, porque foi Deus que deixou. Porque as pessoas botam toda a responsabilidade do que acontece na vida delas em Deus. E eu vou explicar isso para você e vou mostrar para você que isso está na Bíblia. E que nem todo relacionamento ele vem de Deus, e sim das nossas próprias escolhas. E é você que tem que entender se você passa por algum relacionamento abusivo e como você ser ajudado por Deus. Como você ter direção num relacionamento desse tipo. Isso tudo está na Bíblia. Nem todo casamento ele vem de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando Jesus encontrou a samaritana na beira de um poço, ele perguntou a ela: cadê seu marido? E ela falou para ele: eu não tenho marido. E Jesus falou para ela: bem diste que você teve 5 maridos e nenhum foi seu marido. Então veja que nessa passagem já explica que as pessoas têm relacionamentos e que nem todo relacionamento é um casamento para Deus. Entende? E eu achei isso na Bíblia e vim explicar para você o que é um relacionamento abusivo e como você discernir, ou caso você não seja casado, como resolver as suas próprias emoções, como você saber se você caiu na lábia do inimigo, porque isso está na Bíblia. Em Provérbios 6,6, diz assim para você: filho meu, se caístes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão a um estranho, se deixaste enredar pela própria palavra, e te prendestes nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caístes na mão do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não te dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela na mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Veja o que esse versículo aqui está explicando para as pessoas que caem na lábia de homem e acha que é Deus o responsável pelaquele casamento abusivo, pelaquele homem que humilha a mulher, que xinga, que ele não vê nenhum defeito nele, que por mais que a mulher faça, ele só vê os defeitos da mulher. O que é que Deus diz aqui para a mulher? Livra-te. Que você é quem tem que se libertar
de um relacionamento abusivo. Quando você está num relacionamento abusivo, eu vou explicar para você porque eu já passei por isso. Quando você está num relacionamento abusivo, por mais que você perdoa traição, você perdoa xingamento, você se doa para aquele homem e nada é válido. Ele morde e assopra. Ele morde e assopra. Você nunca consegue agradar a ele. Quando ele percebe que está muito errado, ele vai lá e lhe dá um agrado, ele lhe engana, lhe agrada. Depois ele volta a lhe humilhar, a lhe rebaixar. Então veja que um relacionamento desse, ele não é de Deus. Entende? E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. E a boca de Deus é a Bíblia. Então, como Deus vai fazer um milagre na vida de um ser humano, que é transformar o mundo espiritual dele, fazer dele um novo ser humano, se ele não busca Deus? O que é que Deus diz aqui para ele, para você, que caiu na lábia do próprio inimigo, que ficaste na mão do fiador, porque acreditou nas palavras? E foi isso que aconteceu comigo. Você é enganado por uma pessoa que ela nem sabe o que quer, nem ela mesma se conhece. E quando uma pessoa casa com uma pessoa dessa, a pessoa só sofre. Você espera 1 ano, espera 2, espera 3 e a pessoa ela não se toca que o defeito tá nela e não em você. Então é por isso que tantos casamentos se destroem, se acabam. A Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então veja que você tem que estudar a palavra de Deus para entender a sua própria vida, que sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, você não entende. Eu passei por uma fase na minha vida que eu me perguntava por que eu sofria. Por que eu passava pelaquele perrengue que o homem nunca observa nada do que faz. Eu perdoei traição, eu não estudei, eu não trabalhei e nada ele observava, nada ele via. O homem, quando você está numa relação abusiva, o homem, ele esconde o dinheiro dele, ele mente para a esposa. Então, como Deus vai entrar naquele ser humano e moldar ele por completo para ele enxergar os próprios defeitos, se ele não deixa Deus entrar na vida dele? Então, o que é que Deus diz aqui para uma mulher que cai na situação dessa? Livra-te. Agora, você é que tem que ter o discernimento e a sabedoria e basear o seu casamento, porque todo casamento, ele tem problemas. Todo casamento tem seus problemas. Um casamento não é um parque de diversões, um mar de rosas que você não vai enfrentar problema nenhum. Eu vou explicar aqui para você não entender que todo problema de um casamento é um relacionamento abusivo. Mas a Bíblia fala sobre o relacionamento abusivo. A Bíblia fala sobre o perdão. Eu cheguei a perdoar a traição do meu esposo. Ele teve um filho fora do casamento, na época do meu ex-esposo, que foi o meu primeiro marido. E eu cheguei até a perdoar isso. Eu cheguei a perdoar. A filha dele, com outra mulher, me chamava de mãe.
do tanto que eu passei por cima do meu orgulho, do meu ego, para salvar o meu casamento. E quando foi que eu observei que nada disso valeu a pena? Quando eu vi que ele não mudava hora nenhuma. Ele não valorizava nada que eu fizesse para manter aquele casamento. Nada que eu fiz não conseguia manter aquele relacionamento. E eu carregava um relacionamento nas costas. E não é isso que Deus ensina com a palavra de Deus. Deus ensina como é que um homem tem que tratar suas esposas. Então veja bem o que eu estou querendo ensinar aqui para você e mostrar o que está na Bíblia. Você pode até passar por problemas no seu casamento. Se for de Deus, você vai ter a sabedoria de discernir o seu relacionamento. Mas não quer dizer que você tem que carregar aquele casamento nas costas. Que o homem vai esconder o dinheiro dele e você vai manter a casa. Que você vai ser humilhada o tempo todo e tem que ficar calada para poder ter aquele casamento. Entende? Veja o que é que Deus diz na Bíblia. Que você tem que atormentar o homem como uma gazela para ele enxergar o defeito dele. Porque antigamente os mais velhos diziam, quanto mais você se abaixa, mais você é humilhado. Mas o homem não observa que você abriu mão da sua vida para ter um casamento. E o que é um casamento? Uma coisa que vem de Deus é uma coisa boa na nossa vida. Tem os altos e baixos, tem os seus problemas, mas a pessoa é que tem que discernir. Então, depois de 10 anos, eu percebi que ou eu abria mão daquele casamento, ou eu me amava, ou eu amava aquela pessoa. É a gente que tem que ter esse discernimento na nossa vida. Porque Deus, por mais que você ore e peça, Deus ele não vai invadir. Deus vai lhe dar estratégias para que você aprenda a maneira certa de ou viver naquele relacionamento ou se libertar daquele relacionamento. Porque é a Bíblia que diz que nem todo relacionamento é de Deus. Por isso, Jesus disse à samaritana que ela nunca teve casamento nenhum. Ela passou por 5 casamentos e nenhum foi um casamento. Era um relacionamento. Eu falo muito de mim para você entender a Bíblia. Eu tive um relacionamento na minha vida que eu cheguei a casar na igreja de Véu e Grinalda. E quando eu comecei a buscar a Deus e vi que o inimigo tinha acabado com o meu casamento, eu fiz uma pergunta para Deus num papel. Isso depois, do meu encontro, depois que Deus fez milagre na minha saúde, depois que eu aprendi a discernir, a ouvir a voz de Deus, eu fiz uma pergunta para Deus no papel. Eu disse, meu Deus, já que eu casei na igreja de Véu e Grinalda e o mal, ele conseguiu acabar com o meu casamento, é para eu voltar para o meu marido? E sabe o que Deus disse para mim? Você é livre. Olhe como a gente acha uma coisa e a gente não sabe nada do que Deus tem reservado na nossa vida. Deus me respondeu assim, você é livre, você nunca foi casada. E olhe que eu não vinha estudando a Bíblia. Eu tinha aprendido a ouvir a voz de Deus e eu não estava lendo a Bíblia.
Então eu estava conhecendo esse meu esposo que eu tô casada. Então eu fiz outra pergunta para Deus num papel. Quando Deus disse você é livre, Deus disse assim para mim: Deus não é destruição. E você é livre, você nunca casou. E eu fiquei chocada com isso, porque na minha mente eu tinha casado na igreja, de véu e grinalda, como eu nunca tinha casado. Veja que a gente forma ilusões na nossa mente. Porque quando Deus diz na palavra de Deus que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, porque o homem não separa mesmo. Quando um casamento ele é de Deus, o homem não separa. E eu já estava separada. Então Deus disse para mim: você é livre. E aí eu fiz outra pergunta para Deus: esse homem que eu estou agora, meu Deus, é para minha vida de verdade? Ou é mais uma ilusão? Já que eu já vinha passando por vários relacionamentos. E Deus disse para mim: vai depender dele. E eu fiquei assim, querendo entender a minha própria vida. Por que Deus respondeu para mim que ia depender dele e não de mim? Porque eu já tenho uma base na minha cidade e ele, o trabalho dele é em Maceió, ele mora em Maceió. Então o que Deus quis dizer para mim? Que não era para eu abrir mão da minha vida, da minha estabilidade, para ir atrás dele. E sim, ele que tinha que observar se ele era capaz de abrir mão da vida dele para vir morar comigo na minha cidade. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você começa a ter discernimento do que Deus tem para você. E às vezes a gente vai vivendo por conta própria, vai arrumando relacionamentos que você vai arrastar. Você vai arrastar um relacionamento nas suas costas. É isso que acontece. Você vai abrir mão da sua vida, você vai fazer sacrifício e muitas vezes com muitos anos, como eu passei 10 anos casada para poder abrir o olho, para poder observar que era melhor eu perder 10 anos do que perder a minha vida inteira. Porque nada que eu fizesse ali fazia lógica para ele, valia a pena para ele. Nada não valia a pena para ele. Para ele era quem manda nele. Ele dizia que para mim, que o que valia para ele era o dinheiro. Que se eu não quisesse ele, tinha quem quisesse. Você tá achando ruim? Caia fora. Caia fora do relacionamento. Então a gente é que tem que estudar a nossa vida. Se você não para estudar a sua própria vida, e você vai se deixando ser levado, com 10 anos, com 20 anos, você não entende o que está vivendo. Se você não encara o problema da forma que Deus quer, da forma que Deus ensina, que você tem que autoanalisar, e para você, caso você não tenha um relacionamento, você tem que observar no começo do relacionamento. Porque tá tudo tão óbvio para você. Às vezes tá tudo na sua visão ali e você ignora para viver uma fantasia que você criou. Porque a família toda avisa que aquele relacionamento não vai dar certo. O homem, você briga e separa. Um relacionamento, de um namoro, que toda hora volta, termina e volta. Tudo isso são sinais que Deus está dando, que ali é um relacionamento que, se no namoro é dessa forma, e depois que casar, como não vai ser esse casamento? Que você termina e volta. Que a sua família toda tá vendo que esse relacionamento não é para você. Você vai quebrar a cara e você
cria uma fantasia, uma ilusão na sua mente, onde a pessoa vai mudar, que você vai mudar aquela pessoa, que ele vai enxergar as suas qualidades depois do casamento. Então, Deus, ele sempre deixa você observar as coisas. E é você que passa por cima de muitos avisos. Eu digo isso para você porque eu vivi tudo isso. Eu passei por tudo isso e eu paguei para ver. E quem paga o preço de entrar no relacionamento abusivo é a pessoa. É você. Se você entrar no relacionamento abusivo, é você que vai pagar o preço. Porque você acha que aquele homem vai mudar, que ele lhe ama, que ele tem os defeitos dele, mas tudo vai melhorar. Não. Você está criando uma fantasia na sua mente. Porque a fase de um namoro é uma coisa boa. Então, se não é bom no namoro, como vai ser bom no casamento? Então, pela falta de experiência do ser humano, no meu caso, eu era nova, não sabia discernir nada, então eu criei uma fantasia na minha mente. Porque quando termina o namoro, o homem vem se humilhando, vem dizendo que lhe ama, e você acredita. Entende? Porque a gente passa por algumas coisas, porque a gente cria fantasias. Isso é fantasia. Aquele homem, nem ele se conhece. Então, quando a mulher entra num relacionamento desse, quem paga o preço é a mulher. Porque se o homem se separar, quem vai criar o filho é a mulher. Quem leva a fama que não presta depois que passa por 2, 3 casamentos é a mulher. Só sobra para a mulher. Então eu digo a você que você tem que ter um discernimento. Salomão pediu a Deus sabedoria para discernir a vida dele. Porque quando você não tem esse discernimento, você cai em situação que você não sabe sair. Graças a Deus, eu consegui sair desse relacionamento abusivo. E eu saí de uma maneira tão determinada que eu passei 6 meses angustiada. Não angustiada, mas eu tinha um sentimento com raiva de mim. Eu fiquei com raiva de mim. Por que eu perdi 10 anos na minha vida? Como eu era cega, como eu era burra. Eu fiquei me culpando. Eu precisei pedir a Deus para tirar aquele sentimento de mim que estava me causando mal. De perceber que eu tinha perdido 10 anos da minha vida com uma pessoa que não valeu a pena. Que ele não observava. Que nada que eu fiz para ele foi nada. Nada era nada. Para ele o que valia era o dinheiro dele. O ser humano que ele não observa os seus próprios erros, por mais que você faça por ele, nunca vai valer a pena. Ou por ele, ou por ela. Que homem também cai nessas ciladas de relacionamentos abusivos na mão de mulheres. Que o homem faz tudo pelo aquele casamento e a mulher não está nem aí. É vice-versa. A Bíblia, quando fala do homem, ele fala do homem e da mulher. Tem homem que ele sofre na mão da mulher. A mulher não quer trabalhar, a mulher não valoriza, a mulher não faz uma comida para o marido. Então veja que a situação são as mesmas. É você que tem que aprender a buscar a Deus para que Deus possa entrar na sua vida com direcionamento, para que você comece a observar daqui por diante, da hora que você começa a buscar a Deus diariamente, para você entender que não existe sorte, existe Deus. E que Deus, ele não é o responsável pelo que as pessoas passam na terra, e sim são as nossas escolhas.
Então, depois que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu descobri tanta coisa, e aí eu vou começar a ensinar você o que é Deus, como Deus age na vida das pessoas, como as pessoas vivem cega, sem abrir o olho para a direção que Deus quer que você abra, que Deus quer lhe ensinar. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas para ela ter essa sabedoria, ela precisa buscar a Deus, para entender que nem Deus é responsável por esse tipo de casamento, e sim a escolha dela. Ela que escolheu estar com aquele homem. Então agora ela tem que esperar pela mudança dele, naturalmente, com a idade, com a quebrada de cara, que o homem ele vai mudando quando ele vai vendo os próprios erros, e isso demora. Para o ser humano, ele enxergar o próprio erro dele, demora muito. E é você quem paga o preço. E Deus não quer isso. Deus quer que você aprenda desde novo a discernir. O namoro, ele serve para isso. Para você observar com quem você namora, o comportamento daquela pessoa, com as outras pessoas. A gente observa muito o comportamento daquela pessoa comigo, né? Você olha como ele me trata. E aí você não observa como ele trata a família, a mãe, o pai, como é o convívio dele dentro de casa, como ele trata as pessoas, como ele se trata. Para você não pagar um preço altíssimo do relacionamento desse. Entende? Que Deus, ele vai dando o discernimento a você, para você abrir o olho, e é você que não tem que viver de ilusão. E se você já é casada num relacionamento desse, você realmente tem que ter uma rotina de orar para pedir discernimento a Deus, porque às vezes a mulher já está num casamento que ela apostou e já tem muitos anos. E aí não vale mais a pena separar. Né? Depois de muitos anos que você vê que perdeu a juventude, a sua juventude toda do lado de um homem, depois de muitos anos vai separar? Não. Não pode separar. Tem que lutar. Já chegou até ali, tem que saber lutar. Mas é você que tem que entender que não é Deus o responsável pelas coisas que você passa. E você tem que buscar a Deus, para Deus lhe ensinar as estratégias para que você consiga mudar a cabeça de um ser humano que é dominador, que é possessivo, porque não é fácil. E eu peço para você que deixe o seu like nesse conteúdo, que você compartilhe esse vídeo para ajudar alguma pessoa que passa por uma situação dessa, que nós temos que aprender com Deus. Sozinho, o ser humano não aprende as coisas. Ele fica girando no próprio erro, querendo se encontrar, querendo mudar as pessoas. E nem ele se entende. O mundo espiritual, pessoal, é uma coisa muito séria. A gente precisa de Deus o tempo todo. É por isso que Deus diz que ore de dia e ore de noite. Ore todos os dias da sua vida, para que você aprenda com Deus. Não queira aprender sozinho. Não confie apenas naquilo que o seu olho vê, porque os nossos olhos, eles nos enganam. Deus ensina isso com a palavra dele, que os nossos olhos é enganoso. A nossa mente mente para nós mesmos. E é você que tem que aprender com Deus, não ser enganado. Entende? Então, esse é o conteúdo de hoje, para você entender por que a palavra de Deus diz que aquilo que Deus casa, o homem não separa. E por que tantos casamentos se acabam? E por que tantas coisas acontecem?
pela falta de discernimento na vida da pessoa. E nós vai vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Não é assim, pessoal? Ninguém nasce sabendo tudo. E no caminhar da nossa vida, cada dia a gente aprende um passinho, para que nós consigamos mudar o nosso futuro com a direção de Deus. Em outro conteúdo aqui, eu complemento esse vídeo para você entender como Deus age na vida das pessoas. Porque hoje eu sou casada com um homem que Deus preparou para mim. E nem eu sabia que eu tinha um marido preparado para mim. Veja como é linda as coisas de Deus. E eu já tinha tentado várias vezes ser casada. Quando eu já estava pensando em desistir, de não querer ser mais casada, Deus vai e apresenta uma pessoa. As coisas de Deus é muito linda. E é você que tem que aprender com a palavra de Deus. Tá certo? Deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.